Inicialmente, eu gostaria de apontar para vocês que, falando de saúde mental, falando dos transtornos mentais, há transtorno mental em que a pessoa pode ter a sua escolha, sim. Exemplo, depressão mais leve, ansiedade, que seriam casos de tratamento ambulatorial, não internação. E existem casos graves onde a pessoa não tem o discernimento de que está no transtorno, exemplo, na esquizofrenia, os quadros de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca, alguns transtornos obsessivos compulsivos e que seriam indicativos de internação para a estabilização do quadro e a própria medicação em si. Na dependência química, existe o exercício da vontade da pessoa do querer tratar e existe o momento em que ele não está mais em condições de fazer escolhas porque já houve uma deterioração de todo o seu psiquismo, no sentido de limites, de agregação de ideias, de formulação, trabalho, etc. e tal, e que poderia ser o indicativo por uma internação até para preservar a sua integridade física e mental, visto que também na dependência química os quadros graves, crônicos, de longa data vão desdobrar para o lado de cá do transtorno mental. Então, como é que eu vou definir por onde caminhar? Não é? No caso do transtorno mental, é aquela repercussão que aquele indivíduo com o transtorno está causando para si, para a sua própria pessoa, para a sua convivência social, começando pela família. Não é? Como a família abordá-lo também, como a família chegar e sensibilizá-lo. Não é? Jamais fazer o confronto ou o castigo. É claro, eu estou falando de parâmetros, ideias e formas de conduzir e, evidentemente, nós temos uma gama de profissionais altamente competentes também para definir a sua linha. Eu vou passar aqui a forma com que a gente lida. Ou seja, é trazer para ele, primeiro de tudo, a verdade. Há necessidade do cuidado, vamos levar você a um cuidado. No caso de haver uma internação, o papel tem que ser do profissional ou dos profissionais, porque aí nós estamos falando do médico, mas envolve também o psicólogo, a psicóloga, o terapeuta ocupacional, enfim, assistente social, os outros profissionais. Mas falando do ponto de vista médico, compete ao médico identificar que aquele caso já não há mais condições de você medicá-lo e deixar ao encargo da família a estabilização desse quadro. Na dependência química, há aquelas pessoas que voluntariamente desejam o tratamento porque percebem o comprometimento e buscam ajuda. Esses casos, pode ser que sim, você, num tratamento ambulatorial, você tenha condições de tratá-lo, de estabilizá-lo e retomá-lo a uma convivência social sadia. E há aqueles casos, mesmo que voluntários, e que a própria pessoa sente que não consegue lidar e às vezes até nos pede a internação. E o tempo vai ser variado de acordo com a intensidade dessa dependência, não é? De acordo com a forma com que o indivíduo está reagindo com ela. E há aqueles casos de dependentes químicos que absolutamente já perderam totalmente a noção de limites das coisas, já é inadequado, comete às vezes até delitos, né? Tanto dentro de casa quanto na rua, agressividade, e que o recurso é a internação para poder ter essa contenção dessa impulsividade, além, né, da questão da compulsão pelo uso de substância psicoativa, quanto também as repercussões e o que ele promove dentro da família, da sociedade onde ele vive, o sistema, né, e às vezes já perdendo até trabalho, atividade produtiva e tudo mais. Pois bem, agora vamos falar do comportamento, tanto no transtorno mental, propriamente dito, quanto na dependência química e como a família conduzir. Ora, no transtorno mental, é muito difícil que ainda a pessoa já passe por tratamento e ela tem, vou dar um exemplo mais prático da doença mais grave dentro da psiquiatria, a esquizofrenia. Se eu tenho uma ferida, um machucado, uma infecção urinária, eu vou ao médico, é feita a medicação, essa medicação tem um tempo para ela fazer o efeito e eliminar o problema. No transtorno mental, e especificamente falando da esquizofrenia, só como um exemplo, né,
o indivíduo, à medida que é medicado, ele estabiliza. Isso é fato. Então, mentalmente, ele tem a ideia, não preciso mais tomar o medicamento. Não é isso. Não é? Então, como eu, família, como eu, amigo, como eu, pertencendo ao entorno dessa pessoa, posso ajudá-lo? É dizer a ele o quanto a medicação trouxe ele até aquele estado de equilíbrio, de poder ter convivência e induzi-lo a não mexer na medicação, não é? E, ao mesmo tempo, dizer assim à família que você não pense, fala, não, dá para ele não tomar, vou diminuir o remédio, que ele está muito isso, muito aquilo. Não façam isso. Leve ao médico de referência e o médico vai estabilizar e vai estabelecer e vai definir se diminua a medicação, faça alguma substituição ou retiro alguma medicação dentro de parâmetros técnicos. Quando eu estou com essa pessoa dentro da internação, é claro que é muito mais fácil conduzir, porque eu tenho 24 horas a presença da parte da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares, né, psicólogo, enfim, todo o entorno de uma internação. Na dependência química, via de regra, pode ser necessária a medicação e pode não ser. Se for um caso onde está da voluntariedade dele e ele não comprometeu o entorno dele, vai para um tratamento ambulatorial e o médico vai decidir se deve ou não tomar uma medicação. E vai depender exclusivamente dessa interação, do vínculo que o profissional faça com ele para dizer deve ou não tomar esse ou aquele medicamento. Na internação, na dependência, da mesma forma que no transtorno mental, vai ser toda a equipe multi trabalhando em prol de estabilizá-lo. Ou seja, na dependência química e na indicação de uma internação, esse indivíduo ele tem repercussões clínicas, problemas clínicos, né? Falando pequenos exemplos, né? O uso de cocaína pode gerar arritmia cardíaca. Eu vou precisar, dentro do hospital, de ter um cardiologista para acompanhar junto comigo esse quadro dessa pessoa e medicá-lo para isso. E assim sucessivamente. E o tempo, quando eu falo de hospital, eu também falo, para a dependência química, de centros de tratamentos que sejam idôneos, habilitados de fato, com conhecimento de causa, com equipe multiprofissional habilitada para a dependência química. Aí você consegue ajudá-lo numa internação para aquele caso que teve um indicativo da internação. Repetindo, tanto um quanto o outro, o que nós falamos é quando gera uma disfuncionalidade na vida dele, na vida da família, dos amigos que estão em volta, colegas de trabalho, são os indicativos, um deles para a internação. O outro é a repercussão, tanto no transtorno mental quanto na dependência, que está sendo produzido por ele. Problemas físicos, inclusive, e os mentais, né? Eu vou dar um exemplozinho muito rápido aqui, no caso do alcoolismo, né? Ele pode chegar num grau de cronicidade, e isso eu já vivenciei casos e posso contar rapidinho para vocês, assim, em que o sujeito, devido ao intenso grau do alcoolismo, a extremidade que já estava e não queria tratamento, né, em que ele entrou num processo que está descrito na Classificação Internacional de Doenças como ciúme patológico. Ou seja, ele acabou por cometer um homicídio com a esposa, porque chegou tarde em casa, a esposa dormindo, ele viu um sujeito do lado da esposa dele. Por quê? Consequente ao alcoolismo. Não é? Então, sensibilizar é mostrar que certas coisas já causaram e estão causando prejuízo a ele. Sensibilizá-lo. Para a família falar da dependência química, eu oriento sempre o seguinte: não saia do seu eixo, porque o seu familiar, o seu amigo, quando precisar de ajuda, e se você não estiver forte, fortalecido, você não vai conseguir ajudá-lo. Entrando para o lado do transtorno mental, a ajuda do entorno é sempre levá-lo ao médico que o acompanha periodicamente, não falhar e não tentar fazer nenhuma aventura também. E se houver uma situação em que ele está numa reação tal que tenha riscos para a família, o que vai fazer? Chamar a polícia? Não. Ouça, não diga nada e transforme as próprias palavras do paciente, da pessoa, do seu familiar que tem um transtorno e devolve para ele.
Ele vai falar, não, estou ouvindo voz, eu não estou, ou vai ser agressivo. Não responda, não reaja de imediato. Deixa que ele solte, porque aquele momento do transtorno vai passar em questão de minutos, não chega a uma hora, ele já vai passar aquela coisa da agressividade, que é muito própria do paciente que tem transtorno mental. Então você, ouvindo, você não contrapôs a ele, você já teve um ganho em que ele vai olhar para você não como uma figura ameaçadora ou impositora, e sim de ajuda para ele, até que você leve ao profissional de referência dele. Uma outra fatia que vamos falar é na relação dos comprometimentos que tanto no transtorno mental quanto na dependência química produzem em você. E aí a gente também tem casos para contar, né? Casos nos quais uma senhora, o filho dependente químico, nessa ocasião que eu fiz a palestra, ela deu esse depoimento, essa senhora, uma palestra para todos, né? Tanto para dependente como codependente, e ela, já não aguentando mais aquela situação do filho, o transtorno que ele produzia, traficante batendo na porta, ela chegou um momento, o filho chegou em casa, estava deitado, não é? O pai dele, consequentemente esposo dessa senhora, policial, tinha arma em casa, ela deu 2 tiros no filho, deitado, dormindo. Ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque ela não sabia atirar, simplesmente isso. Mas imagina a tragédia, porque chegou no limite, porque também não buscou ajuda. Se você está se sentindo comprometido pelo seu transtorno mental, seu parente ou do dependente químico, também busque ajuda. Você também precisa se instrumentalizar para poder saber lidar, para não haver o confronto. O confronto vai ao conflito, o conflito pode chegar à tragédia. Cuide-se também. Também busque ajuda, né? Não, o problema é dele, não é meu, não. O problema é de todos. Dentro de uma família, o problema é de todos. Dentro de um ciclo social de amigos, o problema é de todos. Reflete, respinga para todos os lados. Vamos falar agora dos cuidados, né? O como conduzir esses cuidados. Falamos um pouquinho já sobre não fazer o confronto para não gerar o conflito e não gerar a tragédia. Então, quais os cuidados? Você tem que estar bem. Então, o cuidado primeiro é seu. E o cuidado com ele, no transtorno mental, ele pode estar com a dificuldade da organização de horários para a tomada de medicação. Se você já está num ponto em que o acesso com ele está livre, você o auxilie. Eu digo sempre assim, que no transtorno mental e o cuidado médico na psiquiatria, e o que faz estabilizar é a frequência e a regularidade do uso de uma medicação que esteja indicada. Também falo que a medicação em psiquiatria, ela é de somação. Então, quando você, no caso o seu parente, o seu familiar, ele descontinua de alguma forma, 1, 2, 3 dias, não precisa ser muito não, é como se aquele nível que você atingiu voltasse quase a zero. É dizer isso a ele e o auxilie no medicar, auxiliar de fato, nos horários, falar, tem esse horário da medicação, fazer um quadrinho, botar lá na geladeira com um imãzinho para ele lembrar, olha, tal horário você tem necessidade disso, né? Os cuidados de vida diária para ele, que tende a ser precário, mostrando benefícios, como escovar os dentes, tomar um banho, se alinhar, né? Sentar à mesa, tomar refeição, usando os talheres, né? Coisas desse tipo para que aquela pessoa, que é um ser humano, igual todos nós, né? Ele não é diferente, ele é um ser humano, para resgatar a sua autoestima, a sua autoimagem, né? Também vou passar aqui uma pinceladinha rápida. A gente faz um acompanhamento, um trabalho dentro do Ministério do Trabalho há uns 17 anos, de um grupo em que a gente tem pessoas esquizofrênicas competindo igualmente no mercado de trabalho. Claro que são pessoas cuidadas e família entendendo como cuidar.
que estão dentro do mercado de trabalho concorrendo com outros que não têm transtorno mental. Então é possível isso. Não é milagre, é trabalho. No dependente químico, não é? O que cuidado eu tenho que ter com ele? Fundamental. É você ter horários das refeições para que ele venha para dentro desses limites, dessa disciplina. Cuidados com higiene, não é? Não ficar contemporizando. Ele tem lá o quarto, dorme, muito bem, arruma seu quarto. A questão é a forma do falar. Isso também faz parte do cuidado. Dizer assim, olha, deixa seu quarto arrumado. A sua roupa suja que é para lavar, vamos botar lá no cestinho, na lavanderia. Mas você faça isso também. Porque você, o cuidado fundamental no caso do dependente, é como ele vê o entorno seu, ele vai agir ou reagir, positivo ou negativamente. Quando falamos do paciente internado, família, é claro que ninguém cai do céu e já sai confiando. Mas na medida que houve a indicação da internação, rigorosamente cumpra a regra daquele estabelecimento, daquela instituição que está abrigando o seu filho, seja com transtorno mental, seja com a dependência química. O que eu estou falando disso? De um exemplo prático do meu dia de hoje. É um cidadão, usuário de álcool, já usou droga até uns 8 anos atrás, segundo ele, mas o álcool extensivo, ele chegou a nós completamente embriagado, agressivo, hostil, com dificuldade respiratória, que foi necessário fazer um cuidado. Chegamos até a aventar a hipótese de que teria que colocar ele numa UTI, devido ao comprometimento respiratório, nada a ver com Covid, só o alcoolismo. Quando deu uma estabilizada, trouxemos ele saindo da emergência para a enfermaria. Na primeira noite, você pega todos os desenhos animados que tenha coisas agressivas, violentas, passando pelo giraia, esse homem fez. Inclusive, tentou agredir uma das funcionárias. Aí, toca para baixo. Hoje, a mãezinha dele veio para conversar comigo, porque clinicamente já estava estabilizado, já tínhamos conversado na semana e vamos dar alta para ele. Fui conversar com ele. Aí é onde eu digo que, claro que nós somos profissionais, temos habilidade para isso, para nós tende a ser corriqueiro, mas você fazer em casa. Ele estava com a roupa do hospital ainda e tudo, sabia que ia dar alta, porque a gente já tinha conversado e conversamos com ele para ir tomar um banho, porque a mãezinha dele já estava esperando e trouxe roupa para ele trocar. Quer dizer, um sujeito que pensa, não tomava banho. Poxa, vou sair de fato. E eu falei assim para ele, olha, você vai sair daqui, sua mãe está aí, já conversei com ela, você vai sair daqui e vai, serviço público, né? Falei, você vai para o CAPS, mas lembra bem, eu falo isso, não é com prepotência, mas ninguém escolhe ser dependente químico. Pensa lá, fala assim, eu acho que eu vou ser usuário de cocaína, vai lá e use, vai ser. Não é assim. O corpo precisa aceitar e na medida da aceitação desse corpo, vai aumentando, aumentando, aumentando e aí cronifica a dependência. Mas sair da dependência é só da vontade da pessoa. Exceto se ele já tiver no transtorno mental por causa do álcool, da droga. Então esse camarada estava no limite, um homem de 50 anos. E fiz o mesmo trabalho, junto com a psicóloga, assistente social e tudo, com a mãe. O como conduzir. Porque para ela, não vou largar meu filho para lá. Passava 2, 3 dias na rua, às vezes vinha carregado para casa. Então tudo isso, todo esse transtorno, o cuidar é você dar a ele o sentido de indivíduo. Então essas são maneiras de você lidar, né, de cuidar. Mas vou repetir, sempre eu falo isso. Como falei hoje para essa mãezinha também. Falei, mãe, você cuida de você, como é serviço público, vai ao CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Participe das reuniões de orientação de família no CAPS, que é um pedaço do que eu estou falando aqui para vocês nesses minutos. Aí a gente consegue, modificar todo esse estado de coisa que a gente vê. Ou seja, não é... Eu uso muito essa expressão, essa é minha expressão, não está em livro nenhum. Cuidar do transtorno mental, do doente mental, cuidar do dependente químico, não é nem passar a mão na cabeça e nem chutar,
É a linha do meio, do equilíbrio, mas começando por você. Aí você vai saber os cuidados que precisa naquele momento. Concluindo a minha fala com a expectativa de que eu possa ter contribuído para que todos reflitam do como lidar, né? Lembre-se sempre, tanto no transtorno mental quanto na dependência química, eu preciso estar em equilíbrio. Se eu não estou, porque não estou sabendo conduzir, busque ajuda você. A partir daí, você sensibiliza o seu familiar, o seu amigo para o tratamento. Agradeço muito de vocês terem me ouvido. Um beijo no coração. Até a próxima.